Olá, boa tarde. Meu nome é Tatiele Fernandes e hoje eu vim falar da adição de Michael. Essa reação é fundamental para a química orgânica porque ela permite a formação da ligação carbono-carbono de forma eficiente e seletiva. Bom, essa reação foi desenvolvida por Arthur Michael no final do século XIX e ela tem sido amplamente utilizada na síntese de vários compostos naturais e fármacos. Essa reação envolve dois compostos carbonílicos, o enolato de um composto carbonílico e um composto carbonílico alfa-beta insaturado. Então aqui nós temos um enolato e aqui um composto alfa-beta insaturado carbonílico, onde aqui a gente tem o alfa e aqui o beta. Então, a adição nucleofílica de um enolato ataca preferencialmente a posição beta de um sistema carbonílico alfa-beta insaturado, porque isso garante a regioseletividade. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos núcleos cleófilos e os aceptores, os mais comuns e as características necessárias para serem bons nucleófilos e bons aceptores. Começando por os nucleófilos, é necessário que sejam ácidos fracos ou relativamente fracos. Por quê? Porque eles são capazes de formar enolatos ou espécies equivalentes. E eles atacam o carbono beta do aceptor de Michael. Então, partindo por tipos mais comuns, a gente tem os enolatos, que são formados pela desprotonação de cetonas, aldeídos ou ésteres em presença de base. E um exemplo é o enolato gerado a partir da cetona em meio básico. Partindo então para os compostos dicarbonílicos, a gente pode incluir os malonatos, como por exemplo o malonato de dietila, e também o beta-cestoésteres, que um exemplo dele é a acetilacetona, que são ácidos ativos devido à estabilização por ressonância. Temos também as aminas, Algumas aminas secundárias podem atuar como nucleófilos, como por exemplo, especialmente em sistemas catalisadores, como por exemplo, a gente tem a piperidina. A gente também tem os tiolatos, que são íons derivados de tióis e também eles podem participar da adição de Michael, como por exemplo, o etanotiol. Então, partindo para o nitroalcano anionizado, as substâncias como, por exemplo, o nitrometano desprotonado são nucleófilos que são bastante úteis. Partindo para as características necessárias, então, uma característica necessária, ou seja, mais desejada para que seja um bom nucleófilo, pode ser a estabilidade, porque os nucleófilos estabilizados por ressonância, como por exemplo os enolatos e os beta-cetoésteres, são os ideais. E a gente também tem as bases que são mais necessárias, que devem ser aquelas que são capazes de formar um nucleófilo forte, sem destruir o aceptor de Michael. Então, falando sobre os aceptores de Michael, o que a gente já viu? Que os aceptores de Michael são aqueles compostos alfa-beta insaturados que contém um grupo eletrofílico que estabiliza a carga negativa, gerada após a adição nucleofílica. Então, entre os tipos mais comuns dos aceptores, nós temos as enonas, que são compostos carbonilados, alfa-beta insaturados, como por exemplo a ciclohexanona ou a metilvinilcetona. Também nós temos os enoatos, como os ésteres alfa-beta insaturados, como por exemplo o acrilato de metila. Nós também temos os nitrocompostos, Os nitrocompostos são compostos que também são alfa-beta insaturados com grupos nitro, como por exemplo o nitroetileno. Sobre as nitrilas, temos os compostos com os grupos cianos conjugados à insaturação, como por exemplo a acrilonitrila. Então, sobre outros, também temos outros derivados insaturados, como alguns compostos com os átomos de nitrogênio ou o enxofre, que também podem atuar como aceptores. Então, sobre as características necessárias, a gente já viu que precisa ser um sistema conjugado alfa-beta, insaturado. E o grupo funcional, como exemplos, temos bons exemplos, a carbonila,
o grupo nitro e o ciano. E eles devem ser fortemente eletronegativos, porque ele aumenta a estabilidade do carbono beta. Essa daqui, então, é uma equação geral da adição de Michael. Um exemplo, né? Então, aqui nós temos o composto inicial, que é uma cetona ou um éster alfa-beta insaturado. Aqui nós temos o nucleófilo, que pode ser um enolato, uma amina ou outro íon carregado negativamente, que ataca o carbono beta. E ele vai adicionar ao carbono beta, quebrando essa dupla ligação, formando um intermediário, que no caso aqui é o H. Essa daqui é a água, que ela vai ser uma doadora de prótons, que vai estabilizar o intermediário e o carbono gerado. E aqui, com isso, nós vamos ter o produto final, que é um composto com um grupo nucleófilo ligado ao carbono beta. E a dupla ligação aqui, que foi quebrada, tornando uma ligação simples. Então, aqui nós temos mais um exemplo mais específico, onde aqui nós temos o aceptor de Michael. Sempre que falamos aceptor de Michael, estamos falando de um composto alfa-beta insaturado, que aqui no caso é uma cetona conjugada com uma ligação dupla. O nucleófilo é o enolato, gerado a partir do CH2CO2-ET2, pela desprotonação em meio básico, que aqui o nosso meio básico é esse. Aqui o grupo metileno, ele é bastante ácido por causa da estabilização por ressonância com os grupos carbonila. A base, ela vai remover um próton formando o enolato. E aqui o enolato, ele vai atacar o carbono beta do aceptor, que é eletrofílico por causa da conjugação da ligação dupla com o grupo carbonila. Então, depois dessa adição, vai acontecer o quê? A neutralização com a água, que é a protonação, e formar o produto final. Aqui, o produto final é um composto cetona com grupos substituintes derivados dos ésteres e do aceptor. Então, aqui nós temos uma reação de Michael, onde aqui na primeira parte vai acontecer a formação do nucleófilo, que é o enolato, onde aqui o íon é tóxico, vai agir como uma base e vai remover o próton e vai gerar o enolato, que é um nucleófilo estável por causa da ressonância entre o oxigênio e o carbono. Aqui na segunda parte, o enolato vai atacar o carbono beta do composto alfa-beta insaturado e vai quebrar a dupla ligação carbono-carbono, o que vai formar um intermediário aniônico. O intermediário resultante, ele vai ser estabilizado e protonado por causa do H+, que veio do meio reacional do álcool presente. Então, vamos ter a formação do produto final, que aqui é um composto que contém o grupo éster e uma nova ligação no carbono beta e vai liberar o etóxido no meio reacional. Então, falando um pouquinho sobre a estereoseletividade, o que é essa estereoseletividade? É o controle da formação de produtos estereoisômeros durante o processo. Então, essa reação envolve a adição de um nucleófilo, que são os doadores de elétrons, como nós já vimos, a um composto com uma estruturação alfa-beta, como os enonas. E existem fatores que influenciam a estereoseletividade, que são os nucleófilos utilizados, por exemplo, o tipo de nucleófilo, sendo uma amina, cetona ou éster, pode influenciar na preferência por um determinado estereoisômero. Também temos a aproximação espacial. A geometria do enolato ou do nucleófilo que participa da adição influencia a estereoquímica. Então, os enolatos gerados de forma controlada, cinética ou termodinamicamente, podem direcionar a formação de um estereoisômero.
Passando para os catalisadores quirais, os catalisadores organometálicos quirais, como sais de lantânio ou ligantes quirais, podem aumentar o que? A enantioseletividade. Quando a gente fala da estereoquímica, estamos falando da estereoquímica pré-existente no substrato. Se o composto carbonílico ou nucleófilo já possui centros estereogênicos, isso pode determinar a orientação e a formação preferencial dos produtos. Um exemplo disso é a adição de Michael entre um enolato e uma enona substituída, que pode gerar produtos com controle de um ou mais centros estereogênicos. Então, devido a esta estereoseletividade, a adição de Michael ela é muito utilizada na síntese de moléculas complexas, como os alcaloides naturais, compostos bioativos e intermediários quirais.